Depois de quase 3 semanas de recesso, em virtude de certas limitações físicas minhas, vamos retornar aos nossos estudos. Nesse período, eu me dei conta de como nós todos temos dificuldade para entender os ensinamentos do Mestre, porque nós temos dificuldade em colocar os ensinamentos do Mestre dentro do propósito de sua vinda ao mundo como um mensageiro divino para um grande empreendimento da fonte de tudo que existe. As coisas espirituais, a vida espiritual, é difícil para nós de entendermos inicialmente, porque o espiritual não é visto, não é ouvido, não é sentido, não pode ser tocado. Portanto, nós temos uma dificuldade para realmente entendermos, imaginarmos, sentirmos o que é a vida espiritual e por que Jesus, o nosso divino instrutor, nos legou tantos ensinamentos, alguns dos quais, como o Evangelho de Filipe, que são ensinamentos mais esotéricos, mais avançados, por que eles foram administrados assim? Então, me ocorreu que talvez facilite o nosso entendimento se procurarmos imaginar a vida espiritual como tendo um propósito e tendo certas regras. Em nosso mundo, nós estamos bem acostumados com competições, com jogos. Tá? Aqui no Brasil, todo mundo sabe sobre futebol. Então, o propósito do futebol é colocar aquela bola meio pesadinha no gol do time oponente com o pé, só chutando, durante um período de 90 minutos, dividido em 2 grupos, 2 períodos. Mas existem certas regras de todos os jogos: futebol, voleibol, basquete, tênis. Cada esporte tem um objetivo e tem certas regras. A vida espiritual não é um esporte, mas por meio da analogia do objetivo e das regras de um jogo competitivo, talvez seja mais fácil para nós entendermos. Por exemplo, objetivo. Qual é o objetivo da vida espiritual? O objetivo da vida espiritual é realizarmos a nossa função nesse mundo. Nossa função. Quem somos nós? Nós todos somos expressões da fonte de tudo que existe, que nós chamamos de Deus. Então, Deus tem um plano. Ele desejou manifestar-se, manifestar a si mesmo. Ele antes estava totalmente retraído, no não manifestado, e aí decide manifestar-se. Ele não cria o mundo,
nós temos o conceito de que criação é pegar certos materiais e fazer algo que a gente cria. Então, o objetivo criado está ali, o Criador está aqui, eles estão separados. Deus não faz assim. Deus não cria, Deus emana. Ele deixa com que a sua natureza venha a ser expressa no mundo. E como Deus não é um ser, Deus é tudo. A energia de tudo que existe, a concepção de tudo que existe, ah, ele é absolutamente tudo. Então, ele emana de si a sua dualidade manifestada de espírito e matéria. E, nesse processo de emanação da sua manifestação, essa manifestação começa do nível mais sutil possível, o espiritual do espiritual. E aí, então, esse que é um ponto importante e às vezes a gente esquece. No período da manifestação, existe um longo período que dura bilhões e bilhões de anos, em que a emanação divina vai descendo em profundidade, em materialidade. Um trabalho muito lento, difícil de trazer o espiritual para o material. Nesse período, as hostes angélicas auxiliares do trabalho divino são aquelas hostes chamadas satânicas. Não são malévolas, simplesmente têm um trabalho muito difícil de trazer o espírito para a matéria. Como trazer o espírito? Trazer a consciência do espírito para a matéria. E gradativamente essa consciência espiritual vai sendo como que aprisionada em níveis cada vez mais densos. É por isso que uma das indicações do mestre, no nosso versículo 9 que já passamos, luz e treva, vida e morte, direita e esquerda são irmãos e irmãs entre si. São inseparáveis. Por isso, nem os bons são bons, nem os maus são maus, nem a vida é vida, nem a morte é morte. Por isso, tudo se dissolverá em sua origem primordial. Mas os que estão exaltados acima do mundo são em dissolução eterna. Então, um conceito que para nós é luz e treva, vida e morte, direitos, que são irmãos e irmãs entre si, são inseparáveis. Luz e treva, espírito e matéria. Nem os bons são bons, nem os maus são maus, porque ao longo de todo o processo da manifestação com a descida à matéria, e finalmente o início do processo evolutivo, que começa, então, a possibilitar para as unidades de consciência gradativamente, lentamente, ao longo de milhões de anos, irem recuperando a sua consciência original, espiritual. Por isso, nem os bons são bons, nem os maus são maus, no sentido total
da totalidade. Mas, então, as regras do jogo para todos nós que aqui estamos, como unidades de consciência desse todo, de Deus. Nós não somos independentes, separados, nós somos expressões divinas que estamos buscando recuperar a consciência de quem nós realmente somos e manifestá-la nesse mundo. Porque quem nós realmente somos? Seres espirituais. E precisamos manifestar a nossa natureza espiritual no mundo material. E isso é um grande desafio que todos nós temos. É por isso que precisamos de muita atenção no processo da regra do jogo, da expansão de consciência. Vocês se lembram que na tradição cristã se fala muito da jornada da alma, da parábola do filho pródigo, do hino da pérola. Quem, por acaso, não recebeu o textozinho explicativo da parábola do filho pródigo e do hino da pérola, por favor, me mandem um e-mail, de preferência e-mail, porque aí eu respondo enviando o texto por e-mail desses maravilhosos textos, que são apresentações alegóricas da nossa história. Não é milenar, nem milenar, é bilionar, né? De bilhões e bilhões de anos. Nós todos somos filhos pródigos que fomos a uma terra distante, levando a nossa herança, mas não é uma herança em ouro que a gente levava nas costas, é a herança da nossa riqueza espiritual. E nós gastamos essa riqueza espiritual nessa terra distante, que é o mundo material, e agora estamos sentindo aquela saudade, aquele chamado do coração de voltar à casa do Pai. E isso é o processo pelo qual nós estamos passando de vida espiritual. Agora, vida espiritual é expandir a nossa consciência, o nosso foco de vida do mundo material para o mundo espiritual. E esse processo é um processo, ele é gradativo. Quiseram eu e todos nós que pudéssemos dar um pulo, né? Pegar um avião, um foguete e subir ao alto. Mas a regra do jogo é que cada um de nós é uma expressão divina que está participando de um grande esquema cósmico de verificar as dificuldades existentes e como elas podem ser superadas de, após ter feito aquele período de descida da nossa consciência para os níveis materiais, agora retornarmos à fonte, retornarmos à casa do Pai. E para isso existem regras do jogo. Cada um de nós é uma experiência divina. Cada um de nós tem que fazer o seu próprio esforço de expansão de consciência. Vencer esse cabo de guerra. Tudo no mundo material conspira para
que a gente permaneça nas vibrações pesadas, materiais, das emoções fortes, dos desejos, da sensualidade, do egoísmo em particular, do autocentrismo, isso é meu, eu quero, é meu, e superar a, a grande ilusão de que nós somos seres separados. Nós todos fazemos parte do grande todo, do grande um. E é dito por todos aqueles que já deram esse grande pulo em consciência e alcançaram níveis bem avançados e, num sentido, já voltaram para a casa do Pai, eles sabem que nós precisamos vencer a atração da matéria, o condicionamento que nós todos tivemos de permanecer nesse mundo, nessas vibrações pesadas e autocentradas, e cada vez mais incluir mais e mais pessoas em nosso círculo de consciência de que nós todos fazemos parte de uma grande família. Como é difícil na nossa família consanguínea sermos condescendentes, compreensivos, perdoarmos as tolices que foram cometidas pela maior parte daqueles que permanecem conosco na família material. E o que seria, então, termos uma família não de 10, 20 indivíduos, mas de 100, 200, 1.000, 2.000, 7,5 bilhões de irmãos e irmãs espalhados por toda a Terra. Então, como o processo de retorno à casa do Pai é uma experiência que cada um desses, dessas expressões divinas, por si mesmo, venham lá dar esse salto, essa expansão de consciência. Porém, nós temos a ajuda dos irmãos mais velhos, que podem nos mostrar, apontar o caminho, indicar certas insinuações, dicas facilitadoras do caminho, porque o caminho significa expansão de consciência, para que a gente consiga manifestar a consciência espiritual enquanto num corpo material. Então, nós vemos Jesus, o Senhor Buda e tantos grandes seres ao longo da história da humanidade passando ensinamentos para nós. Ensinamentos que às vezes a gente, meu Deus do céu, o que quer dizer isso? É um ensinamento facilitador, mas que é também um desafio para que a gente expanda a nossa consciência. Não é somente entender intelectivamente. Os ensinamentos mais profundos requerem que a gente transcenda a nossa mente concreta, alcance uma consciência de mente abstrata, espiritual, e vá além, chegue ao nível intuitivo. Isso faz parte do processo da regra do jogo. É por isso que os nossos instrutores
Jesus, nesse texto do Evangelho de Filipe, tem tantas frases, tantos ensinamentos que a gente fica, meu Deus, o que quer dizer isso? Não faz sentido. Nós estamos certos, não faz sentido para a nossa consciência atual, limitada pela mente concreta. E o objetivo que nós temos é expandir a consciência, mas a consciência da mente concreta é limitativa. Então, os instrutores nos passam certos ensinamentos que nos auxiliam a dar esse mergulho na consciência abstrata, quando não, mais ainda, na intuição. E isso faz parte da nossa jornada. Então, sempre que nós nos confrontarmos na verdadeira literatura espiritual, principalmente aquela tida como ocultista, sempre que nos depararmos com algo que não faz sentido para nós, agradeça ao instrutor e recolha-se, procurando aquietar a mente concreta, que a gente alcance um entendimento mais profundo com a mente abstrata, senão com a intuição, do que aquilo está nos procurando insinuar, abrir um caminho para a nossa consciência. Consciência. É tão difícil para nós captarmos o que é consciência. A alma é uma unidade de consciência. Há uma unidade de consciência. Que negócio é esse? É por isso que, por exemplo, Blavatsky, quando fala sobre alma, diz que o ser humano tem 3 almas. Na verdade, não são 3 almas, são 3 níveis de consciência que o homem deverá atingir para alcançar o seu objetivo último. A primeira alma, ou o primeiro nível de consciência é Kama Manas, aquele nível de consciência em que os desejos, as paixões, as emoções estão organizadas pela nossa mente, mas o nosso foco é na vida material, na sensação. E isso nós compartilhamos com os animais mais avançados. E depois, então, temos uma segunda alma, na verdade, um segundo nível de consciência ou alma, que é a humana, que está focada na mente, procura entender intelectualmente tudo. Devoramos livros e livros e temos uma imensa bagagem de conhecimento teórico que, aos poucos, nós vamos incorporando em nossa vida e deixa de ser teórico e começa a passar a ser vivencial. Mas o grande pulo em consciência, o grande avanço, é quando nós alcançamos a alma espiritual. Quando a nossa consciência vai além da própria mente abstrata e alcança Buddhi, ou o nível de consciência de Cristo em nós, que é o nível da consciência intuitiva. Então, sempre que nós encontrarmos nos nossos textos, no texto do Evangelho de Filipe, alguma coisa que não faça sentido para a nossa mente,
o mestre e procure voltar para o interior, pedir ajuda do mestre para entender o que é que aquilo está procurando me mostrar. Algo, uma dica para entrarmos num nível de consciência mais elevado que o simples intelecto não consegue entender. Então, é um convite para mergulharmos mais fundo ou voarmos mais alto. Vocês gostariam de fazer algum comentário, alguma pergunta a esse respeito? Olha, essa é uma oportunidade importante. Oh, Pois não, Dorival, não estou lhe ouvindo. conseguindo ouvir? Agora sim, Melhorou? melhor. Vou falar mais perto. Tá bom. Conseguiu ouvir? Consigo, sim, pode continuar. Ok. Quando eu estou já estou consciente da minha mente concreta. Está muito ligado ao físico ainda, né? E tenho consciência que eu devo subir um pouco mais para a utilização da mente abstrata, onde o ego recebe ali que parece que está o nosso corpo causal, e ali que soma as nossas boas ações e são descartadas as más ações que serão trabalhadas com o karma, né? Dá uma impressão que nosso corpo, por ser atraído pelas massas, seria mais fácil se você não tivesse o corpo. Você está querendo mudar a regra do jogo. Isso, Ele eu estabeleceu. imaginei isso mesmo. Nós temos que expandir a nossa consciência enquanto estivermos no corpo físico. Essa é a regra do jogo. Não adianta espernear, reclamar, não, é muito difícil. Mas todos nós vamos conseguir superar essa dificuldade. E isso é o que faz a diferença entre as pessoas comuns e aquelas que dão o estado, passam das limitações do mundo material e da consciência da mente concreta, que percebe as coisas e se identifica com o corpo, identifica o corpo dos outros como sendo o verdadeiro ser, identifica esse mundo que nós percebemos com a vista, os outros sentidos, como sendo o mundo real. Os verdadeiros, os verdadeiros instrutores dizem que o mundo em que nós vivemos é um mundo de ilusão. Por quê? Não é que ele não existe, é ilusório no sentido de que é impermanente. Ele passa. No entanto, nós todos, na nossa essência última, aquilo que nós somos, a alma, a unidade de consciência, nós somos eternos. Então, nós temos que superar essa atração no mundo material das inúmeras atrações que nós temos pelo mundo material. Eu tenho, vocês têm. Nós temos que aprender
a viver no mundo sem ser do mundo. Isso quem disse foi Jesus. Então, viver no mundo sem ser do mundo. Seria muito mais fácil se nós não tivéssemos corpo físico. Mas não se preocupe, você vai ter um período 6 a 7 vezes maior do que a sua vida no corpo físico, do outro lado, em que você experimentará em diferentes subplanos do astral e do mental, com os diferentes tipos de consciência que você conseguirá alcançar. E tudo partindo de uma regra fundamental manifestação de que Deus é justo. Todos nós colhemos aquilo que nós plantamos. Todos nós recebemos o efeito das nossas ações. Então, nós vamos experimentar, ter experiências fora do corpo, mas serão as experiências que tivermos no corpo que vão permitir a nossa subida na escada de Jacó, até chegarmos àquele nível que nos tornaremos mestres de sabedoria e compaixão. Lembre-se sempre, assim como o futebol, o voleibol, o tênis tem regras de jogo, nós estamos também num jogo da vida com regras muito específicas, sendo que a regra fundamental é a lei de causa e efeito. Todos, absolutamente todos, estão sujeitos à lei de causa e efeito. Por isso, quanto mais rapidamente a gente acorda, desperta para a realidade de que nós somos responsáveis pela nossa vida, que não adianta a gente espernear, agredir aqueles que são injustos na nossa avaliação para conosco. As pessoas ouçam agentes do karma dessa vida ou de outras, ou eles são nossos instrutores. Então, tudo o que está ocorrendo conosco teve uma origem, se não foi nessa vida, foi em outras vidas. Então, uma lição difícil para todos nós. Não darmos o troco quando formos aparentemente injustiçados, agredidos. Por que que alguns monges, em certas tradições, aprendem artes marciais não agressivas? Então, por exemplo, Aikido, não é Aikido, não, Aikido mesmo, é uma arte marcial extremamente efetiva que não tem nada de dar soco, pontapé, defender-se, derrubar, imobilizar o atacante com o esforço, com a agressão dele. Então, você vê, discernimento. Nós temos que proteger esse equipamento que nós temos, que nos possibilita essa expansão de consciência. Nós temos que proteger o nosso corpo, mas proteger de uma maneira não agressiva. Então, nós temos muito que aprender na escola da vida. Quando alguém
pisa nos nossos calos, em vez de soltar aqueles impropérios que normalmente a gente solta, né? Desculpe por ter colocado meu pé debaixo do seu. É fácil fazer isso? De jeito nenhum. Queira me desculpar, poderia tirar o seu pé de cima do meu carro? Eu sou muito sensível nesse dedo do pé. A gente consegue fazer isso com a nossa consciência usual? Dificilmente. Mas os grandes seres, sim. Os grandes seres provavelmente não vão entrar numa situação de alguém pisar no carro deles, porque eles estão vivendo com plena atenção, estão atentos a tudo que se passa, estão vivendo intensamente no momento presente, enquanto que nós, quantas e quantas vezes andamos na rua com o celular na mão, quando não andamos no carro com o celular na mão. Então, nós temos muito que aprender, inclusive nessa questão de plena atenção. O celular na nossa vida cotidiana é uma tentação danada. Como as pessoas se desligam do mundo e não vivem a plena atenção. As regras do jogo. É por isso que nós temos esses textos maravilhosos que nos sacodem. Meu Deus do céu, o que o instrutor está querendo nos dizer com isso? O que ele está chamando a nossa atenção para algo que a gente nem se dá conta? Vocês gostariam de fazer mais alguma observação antes de retomarmos o nosso texto? Bom, então, nós estamos no versículo 12. Eu vou ver se eu consigo encontrar, eu não fiz isso antes. Muito bem. Os regentes atônicos queriam enganar o homem porque viram que ele tinha parentesco com o que é verdadeiramente bom. Eles tomaram o nome do que era bom e deram-lhe ao que não era bom, para que, por meio dos nomes, pudessem enganá-lo e vinculá-lo ao que não é bom. E, depois, que favores nomes lhe prestem, são tirados do que não é bom e colocados no que é bom. Eles sabiam essas coisas porque queriam apoderar-se do homem livre e torná-lo seu escravo para sempre. Bom, nós temos que ir passo a passo aqui. Começando com os regentes ou arcontes. Na maior parte da literatura esotérica do cristianismo primitivo, dos gnósticos, esses termos regentes, arcontes, são apresentados aparentemente como os bandidos do filme. Só que os regentes, arcontes, são aqueles membros das hierarquias angélicas, que têm os dois sentidos. Aqueles necessários membros da hierarquia angélica que tinham e ainda têm
o propósito de trazer a consciência do nível espiritual para o material e mantê-la ali, e outros seres angélicos, cuja função é estimular, ajudar a nossa expansão de consciência para níveis cada vez mais sutis, mais espirituais. Então, luz e treva, direita e esquerda são irmãos e irmãs entre si. Os arcontes também fazem parte do grande povo. A gente tem que entender isso, não adianta esperar. Nós vamos ser tentados de inúmeras maneiras, inclusive um engano, uma fake news ocultistas de as coisas como se fossem boas, quando elas são más, no sentido de que agora, se nós estamos evolutiva, tudo aquilo que nos segura, que nos prende à matéria, não é favorável, não é bom para nós. Então, os arcontes colocam o nome ou na agressão, na tortura, na guerra, na viagem, todas essas coisas que muitas vezes, vamos falar de coisas que aparentemente são boas, as alucinogênicas, as orgias, aparentemente são coisas boas. Que bom, que sentimento, que sensação maravilhosa que a gente tem. E aí, os funcionários dessa geração, então acho estranho os que são utilizados, os orientadores, aqueles que estão influenciando e recebendo dinheiro por isso, influenciando em coisas que são muito atraentes, que são muito que trazem muito prazer, mas que nos prende ao mundo material. Então, os arcontes, aqueles seres angélicos que trabalham para nos segurar no mundo material, chamam as drogas de coisas maravilhosas. Ou você já experimentou essa? Você já foi aquele aquela casa noturna em que tem tais e tais shows? É maravilhoso. Tá? Então, o nome bom aquelas coisas que nos prendem a esse mundo. Raul, Você Raul, gostaria de fazer alguma coisa? desculpa eu interromper, é porque depois que tu começaste a compartilhar, o teu som ficou bem baixinho, eu não sei para os outros, a gente tem dificuldade de te escutar depois que tu começasse a compartilhar. De fato, parece que está falando longe do microfone. Mas foi depois que tu começasse a compartilhar, aí o som ficou bem baixinho e a gente tem bastante dificuldade. Agora já melhorou? O som agora está mais alto? Está melhor. Uhum. Tá. Está suficiente? Acho que agora sim. Tá bom. A gente estava colada aqui para poder te entender. Desculpa. Obrigada, desculpa. Para mim ficou bom agora. Foi o problema dos arcontes.
Vocês gostariam de fazer alguma observação? Professor, Pois não. eu compreendo que é fácil a gente tentar visualizar essa emanação da consciência divina, né, em todos os seres, naquele que te ama, né, naquele que você ama. Mas naquele do dedo podre, é complicado, né, professor? Como é que pode? A gente acaba pondo em xeque o próprio entendimento. Como é que eu posso entender que é uma centelha divina esse alguém, o dedo podre? Você, minha querida, você botou o dedo na ferida. Todos nós temos dificuldades nessa área. Por quê? Porque todos nós somos criaturas desse nível evolutivo em que nós vivemos. E todos nós estamos sujeitos à nossa bagagem kármica. Nós nascemos na família, no país, na condição social, nas circunstâncias que, refletem os nossos méritos de vidas passadas. Dois, expressam a oportunidade que nós teremos de aprender aquilo que precisamos para dar os próximos passos na nossa jornada espiritual. Então, muitas das coisas que nós temos dificuldade são funções dos valores sociais que nós absorvemos em nossa família, em nossa cultura, em nossa vivência pessoal. É algo que nós trazemos conosco ou que nós atraímos para nós e serve, veja só, na grande, no grande gerenciamento das forças. Deus está demonstrado. Deus está querendo o tempo todo que a gente consiga superar aquilo que nos prende a esse mundo. Inclusive, as consequências de nossos atos passados, pelos quais nós vamos ter que passar pelas experiências do que nós causamos aos outros. Então, atualmente, as forças etéricas, as forças astrais, refletem muito dos valores do nosso mundo, de nossa sociedade, às vezes até mesmo de nossa família. Então, o que a gente vai precisar se conscientizar é de que, quando a gente nota, meu Deus do céu, mas é tão difícil, todo mundo faz, isso aí parece tão natural. É natural dentro do esquema atual da nossa civilização, mas não significa que seja útil para a nossa evolução. Então, a gente nota, isso aí é uma grande tentação, é muito difícil. O que precisamos fazer? Respirar fundo e ajuda aqueles que estão procurando nos ajudar na nossa jornada espiritual
de superar esses entraves, esses impedimentos, quase que poderíamos dizer assim, que dificultam tanto o nosso progresso. Alguém gostaria de fazer mais alguma observação? Obrigada, professor. Pois não, pessoal. Então, continuamos. Alguns regentes concedem poderes ao homem, não querendo que ele seja salvo, para que eles possam mantê-lo sob seu poder. Porque, se o homem for salvo, não haverá nenhum sacrifício. E aí o texto foi perdido, e a gente não sabe exatamente o que foi redigido, o que foi ensinado. E não serão oferecidos animais aos arcontes. Na verdade, eram os animais que eles ofereciam sacrifícios. Eles eram realmente oferecidos vivos, mas quando os ofertavam, eles morriam. Quanto ao homem, oferecem-no morto a Deus, e ele viveu. Aí a gente, meu Deus do céu, que dor de cabeça, o que isso está querendo nos ensinar? Alguns regentes, alguns daqueles seres angélicos que têm o controle das forças da natureza. Veja só, existem seres angélicos que cuidam dos ventos, outros das águas, outros dos minerais, outros do fogo e assim por diante. Então, alguns regentes também ativam os nossos chakras. A maior parte das pessoas que começam a buscar a vida espiritual anseiam por alcançar certos poderes. Eu queria tanto ter o poder da visão, poder ouvir no astral, viver no astral, isso, aquilo. Tudo é alcançado no seu devido tempo. O grande gerenciamento da evolução da família humana é feita com uma sabedoria de todos aqueles grandes do passado que se tornaram, então, aqueles que conduzem o gerenciamento do progresso da evolução humana. Então, tudo que está acontecendo tem sua razão de ser. Por que a gente não consegue esses poderes que a gente deseja tanto inicialmente? Porque é bem provável que nós não estamos preparados para usar bem esses poderes. Vocês já imaginaram se tivessem trabalhando na cozinha, vamos dizer assim, com o aço das katanas dos japoneses, que cortam de uma forma a gente acabaria se cortando muito. Nós não temos, não recebemos aquilo para o qual nós não estamos preparados. Mas, às vezes, a gente insiste tanto que a gente acaba recebendo, conseguindo esses poderes. E não deseja os poderes. Quando nós estivermos preparados, os nossos instrutores que querem que a gente faça o progresso mais rápido possível, de forma segura, de forma que a gente não vá se atropelar e causar dano
a nós mesmos, porque quando a gente causa dano aos outros, a gente vai ter que experimentar aquilo que a gente causou ao outro. Então, o que está dizendo aqui é que muitas vezes a gente consegue alguns poderes que não estamos preparados ainda para eles. E, em vez de serem úteis, eles causam grande dano para o nosso progresso. Então, esses seres angélicos podem causar dano para nós quando nos concedem esses poderes. Se o homem for salvo, não haverá nenhum sacrifício. Eu vou fazer um pequena digressão aqui, sacrifício. Muitas religiões, estou falando de religiões, não de tradições espirituais, recomendam muito os sacrifícios. O terço de cima de grãozinhos de arroz. Usar o silício para castigar a carne. Se autoflagelar. Por quê? Porque partem da premissa errônea que os pecados têm que ser castigados. Os erros têm que ser corrigidos. A forma lenta de correção dos erros é experimentar a consequência deles, muitas vezes extremamente dolorosas, para eventualmente acordar para o fato de que aqueles erros têm consequências que causaram muita dor aos outros e agora estão causando dor a nós. Mas o aprendizado pela dor é muito lento e muito doloroso, enquanto que o aprendizado pela consciência, pela expansão de consciência, nos conscientizarmos que essas coisas são danosas para a família humana, é útil e muito mais rápido. É por isso que nossos instrutores chamam a atenção. Deve procurar fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que o outro fizesse a nós. Amar ao próximo como a nós mesmos. A regra de ouro que Jesus nos ensinou. Tudo aquilo que queremos que os homens nos façam, fazemos vós a eles. Pois essa é a grande lei de causa e efeito e o ensinamento dos profetas. Então, aprender pela expansão de consciência é muito mais seguro, muito mais rápido e é o que nós devemos procurar fazer. Nada de sacrifício. E, como parte desses sacrifícios das tradições religiosas, muitas vezes ofereciam animais em sacrifícios pela deidade. Alguns grupos mais primitivos e mais cruéis ofereciam sacrifícios humanos. E isso é totalmente contraproducente na vida espiritual. Os animais eram oferecidos vivos, mas quando os ofertavam, eles morriam. Agora, a última frase que é especialmente importante para nós. Ofereceram-lhe morto a Deus, e ele viveu. Aqui,
é provável que esteja se referindo ao fato de que Jesus foi entregue morto a Deus e ele viveu. Aí vem a gente dar uma paradinha, não vamos seguir, né, automaticamente a tradição da igreja. Quem morre não é o ser, é o corpo. Então, o ser sempre esteve vivo, porém, alguns seres, por razões muito específicas, têm a permissão, após a morte do seu corpo físico, retornar à vida material com aquele corpo sendo reanimado. O termo usado normalmente é ressuscitado, mas, na verdade, seria reanimado. Vocês gostariam de fazer alguma observação? Raul, é sobre o som de novo que eu gostaria de comentar. Realmente, o som voltou a ficar muito baixinho. A gente está com dificuldade de te escutar quando tu estás falando. Eu não sei o que está acontecendo. E agora está melhor? Está melhor. No começo ficou melhor e depois voltou a ficar bem baixinho e a gente chega a perder algumas palavras que tu falas. Que pena. Bom, vamos ver agora. Está melhor agora o som? Tá um pouco melhor. Será que falando mais perto da tela, Raul, eu não sei. Não, eu acho que não é a distância que eu estou aqui, mas é o controle do som. Eu agora faço votos que Agora tu falaste uma frase que eu não consegui entender, eu não sei se os outros conseguiram. vamos aumentar um pouquinho. Vocês estão ouvindo melhor agora? Um pouco melhor, mas não está tão bom quanto antes, quando tu não estavas compartilhando. Pelo menos essa sensação que eu tenho, eu não sei os outros, até gostaria que os outros também. Parece que está longe mesmo, não está nítida. Vou fazer um pause aqui. Por favor, me ajudem sempre com essa questão da audição. Eu, como tenho problema de audição, eu sou muito sensível à dificuldade dos outros de ouvirem, principalmente ouvirem a mim, que eu acho que grito. A minha mulher diz que eu vivo gritando dentro de casa porque eu não ouço bem os outros, então eu grito, achando que assim os outros vão gritar também comigo. Mas, de qualquer maneira, vamos continuar. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta sobre o texto agora? Continuamos, então? Aqui provavelmente vai dar um pouquinho de dificuldade para o entendimento outra vez. Antes da vinda do Cristo, não havia pão no mundo. Também no paraíso, no lugar onde estava Adão, havia muitas árvores para alimentar os animais, mas não havia trigo para sustentar o homem. O homem costumava alimentar-se como os animais, mas quando veio Cristo, o homem perfeito,
ele trouxe pão dos céus para que o homem pudesse ser nutrido com alimento de homem. Aqui, a gente tem que ser muito cauteloso. Antes da vinda do Cristo não havia pão no mundo. Será que eles estão, no Evangelho, está se referindo antes da vinda de Jesus? Ou será que Cristo aqui não é sinônimo de Jesus, mas Cristo aqui refere-se à natureza do Filho do Homem, em cada um de nós. Antes da vinda, antes que a consciência do divino em nós, da nossa natureza divina, chegasse ao mundo, chegasse a nós, não havia pão. Mas que pão? O pão que a gente compra na padaria? Não, isso é uma alegoria. Pão é aquilo que alimenta não a barriga, não o corpo, mas alimenta a alma. Esse é o pão da vida, aquele alimento espiritual que os grandes seres, com os ensinamentos que eles passam verbalmente e o ensinamento que é ministrado ao mesmo tempo do seu comportamento, esse é o alimento para a alma, é o alimento que promove não a saciedade do estômago, mas a expansão de consciência. Também no paraíso, no lugar onde estava Adão, havia muitas árvores para alimentar os animais, mas não havia trigo para sustentar o homem. Aqui, o paraíso não é o jardim de Éden, que é mencionado nas alegorias. O paraíso é o estado de consciência do reino de Deus. O reino de Deus é a vivência espiritual em que nós experimentamos a unidade com a nossa fonte, com aquilo que nós chamamos de Deus, com o todo e com todos os seres. Esse é o paraíso, esse é o reino de Deus. Nesse estado de consciência, onde estava Adão, o homem primordial, antes de ter sido expulso do paraíso, supostamente, e entrado no nível mais denso da matéria, haviam muitas árvores, muitas fontes para alimentar os animais, mas não havia aquele ensinamento que satisfazia a alma para sustentar o homem. O homem costumava alimentar-se como os animais, com as vibrações pesadas com as quais os animais se alimentam. Mas quando veio Cristo, o homem perfeito, ele trouxe pão dos céus para que o homem pudesse ser nutrido com alimento de homem. Aqui, sempre nos lembrando de que os ensinamentos que são proferidos pelos grandes seres são ensinamentos alegóricos. Estão usando exemplos do nosso mundo material para que a gente tenha uma ideia do que é o mundo espiritual. Então, o pão dos céus é o ensinamento, é a demonstração do caminho estreito que todos nós temos que trilhar
Os hindus chamam até o caminho do fio da navalha, porque é um caminho em que a gente indo muito para a direita ou muito para a esquerda, muito para um lado, muito para o outro, a gente pode cair, a gente pode causar dano para o nosso progresso. Então, temos que ir ao longo de um caminho muito equilibrado. Daí a necessidade da plena atenção, para que a gente constantemente esteja fazendo bem a todos aqueles que estão ao nosso redor, inclusive aqueles que agem contra nós, que nós chamamos de nossos inimigos. Vocês gostariam de fazer alguma observação, alguma pergunta? Pode falar. Raul, Pois não. ele fala do homem perfeito, né? O homem perfeito na matéria, ele também deveria de comer os grãos, né? Desculpe, eu não entendi agora. O homem foi feito de matéria e... Não, como fala aí mas não havia trigo para sustentar o homem, né? E aí lá embaixo ele fala, mas quando veio Cristo, o homem perfeito, ele entendeu aí que o alimento teria que ser espiritual, né? Não era o trigo, não era o alimento da matéria, né? Isso E mesmo, é bastante profundo, né? exatamente isso você vê, Dorival. No mundo espiritual, não existem coisas, trigo versus frutas, peixe versus aves. Não existem coisas materiais. Então, os instrutores valem-se de alegorias, algo do mundo material que nos dê a ideia que a gente precisa para dar um salto em consciência e entender algo espiritual. O pão dos céus, para nutrir o homem, é um alimento espiritual, que não é feito de trigo, é feito de ensinamento e vivência. Ok, Alguma outra obrigado. observação? Pois não. Alguma outra observação? Continuamos, então? Os regentes pensavam que era por seu próprio poder e vontade que faziam o que estavam fazendo, mas o Espírito Santo, em segredo, estava realizando tudo por meio deles, segundo sua vontade. A verdade que existia desde o princípio está semeada por toda parte. E muitos a veem sendo semeada, mas são poucos os que a veem sendo colhida. Aqui, outra vez, a gente tem que dar uma paradinha, respirar fundo. O Espírito Santo, em segredo, estava realizando tudo por meio dele, segundo sua vontade. O Espírito Santo não é uma entidade. O Espírito Santo é uma capacidade em cada um de nós. A nossa mente abstrata, mente divina, aquela
ponte que nós temos da nossa consciência usual do nosso dia a dia com uma consciência superior. Eu estou dizendo superior porque existem vários níveis de consciência superior. Então, o Espírito Santo é a capacitação em todos nós para que a gente consiga um gancho, consiga fazer um pouco de progresso rumo à vivência espiritual. Então, essa capacitação em nós, que é chamada de Espírito Santo, em segredo, estava aproveitando o trabalho, a atividade dos regentes para o nosso bem. Aí vocês vão dizer, meu Deus do céu, que tipo de atividade dos regentes que supostamente estão procurando nos levar trabalho possa nos ajudar a subir? A consequência de nossos atos. Quantas e quantas vezes coisas desagradáveis ocorrem conosco, pessoas que nos agridem de uma forma ou de outra, como nós não temos karma tão pesado assim, as agressões que nós recebemos normalmente são por palavras, não são agressões físicas ou sangrentas. Algumas pessoas, sim, passam por esse tipo de agressão, mas, digamos, o tipo de agressão que nós provavelmente experimentamos no nosso nível de evolução espiritual, geralmente são agressões verbais. Quando isso acontece, ninguém gosta disso. A gente tem a ânsia de responder à altura. Porém, se o Espírito Santo em nós, se aquela voz que fala espiritualmente para a nossa consciência, aquela abertura que nós temos para o entendimento superior, que é o Espírito Santo, vai nos dizer: será que você não está quitando o seu karma? Eu imagino, meus irmãos, minhas irmãs, que são muito poucos de nós, ou são muito poucas as ocasiões em que, quando alguém diz alguma coisa desagradável para nós, a gente engole em seco e não faz cara disso ou daquilo, simplesmente está bem, e deixa a coisa passar, entendendo que tudo que acontece conosco é colheita kármica ou oportunidade para um aprendizado. Muitas vezes as duas coisas ao mesmo tempo. Então, o Espírito Santo em segredo pode nos ajudar com essas coisas desagradáveis do mundo oculto que ocorrem conosco, principalmente as nossas retribuições kármicas. E o Espírito Santo, então, está usando isso para o nosso progresso. A verdade existe desde o princípio. Muitos veem quando ela está sendo semeada, quando a gente vê pessoas cometendo mal, roubando, agredindo os outros. É claro para nós que já estamos buscando o caminho espiritual, é claro para nós que as pessoas estão semeando urtigas para elas.
mas nem sempre a gente vê quando está sendo colhida. Quando ocorre uma agressão, a gente só pensa, meu Deus do céu, esse camarada, como é que ele pode fazer isso? Pensa no agressor, mas esquece que aquele que está sofrendo a agressão, ele está tirando de si um peso kármico que precisa quitar. São poucos os que vêm quando o karma está sendo colhido. A gente tende a ver quando o karma está sendo semeado, mas não necessariamente quando está sendo colhido. A gente diz, coitadinho, que injustiça, mas é colheita kármica. A gente não gosta de ouvir isso. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Bom, meus irmãos, a hora está chegando. Nós agora temos que ter muito cuidado para não passar do nosso limite de horário, porque tem um outro grupo que começa logo depois do término da nossa reunião. Vocês, se tiverem alguma coisa bem rapidinha, podem falar, senão nós encerraremos a nossa reunião. O Dorival, Sim, doutor. bastante rápido. No nosso dia a dia, esse pedacinho aí, bem no final, e muitos a vêm sendo semeados. Seriam os atos agressivos e outros, mas são poucos os que vêm sendo colhida. A gente não iria colher ou ajustar numa outra vida, de acordo com o karma? Dorival, existem muitos karmas que são semeados nessa vida e colhidos nessa vida. O mais óbvio deles é quando a gente está pregando um prego na parede e é desatento e bate no dedo em vez do prego. Então, é instantâneo, causa e efeito. Mas algumas das nossas ações, para que elas sejam naturais no fluxo da vida, não ocorrem oportunidades para que a gente venha experimentar aquilo que a gente semeou nessa vida. Aí pode esperar 1, 2, 10 vidas até que venha a ocorrer. Mas sempre vai ocorrer. Eu chamo a atenção de vocês que todos os grandes seres, os santos, os místicos, nessa vida em que foram reconhecidos como santos místicos, eles sofreram muito. Por quê? Estavam se preparando para um passo, um salto em consciência, talvez uma iniciação, e precisavam quitar os seus débitos kármicos com a humanidade. Então, invariavelmente, aqueles que estão vivendo como santos, geralmente sofrem muito, porque estão quitando aquilo que várias vidas atrás eles cometeram. Não foi na última vida, não, às vezes várias vidas anteriores, para que eles possam estar livres para dar aquele salto de expansão de consciência de uma iniciação. Essa questão
de colheita kármica é uma das coisas mais complicadas. Blavatsky, quando foi perguntada, básica, irmã, a senhora escreveu coisas muito profundas sobre rondas, cadeias, de tudo esotérico que a senhora nos ensinou. O que a senhora achou mais difícil? Ela disse, karma. Aí, uai, mas é tão simples, causa e efeito. Sim, o princípio é muito simples. A administração do karma é extremamente complicada, porque existe karma coletivo, karma familiar, enfim, tem tanta coisa complicada no karma que a própria Blavatsky disse que, para ela, a coisa mais complicada era o karma, na sua administração. Ok. Meus irmãos, muito obrigado. Obrigado. Vamos encerrar. Eu desejo a vocês um bom fim de semana e até sexta que vem. Tchau, tchau. Eu vou encerrar. Boa noite. Boa noite, Raul. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, Raul. Obrigado. Boa noite, Theo. Tchau, tchau. Lília, Tchau, boa noite. Céu, Marilene, Juliana.